Olá, como vocês estão? Nesse bate-papo de hoje nós vamos conversar com o Gustavo e com a Carla, que são os fundadores da GUCA, Jogos Inspiradores. Foi um prazer para mim conversar com essas duas grandes pessoas. Nós tivemos assim assuntos interessantíssimos e perguntas verdadeiramente filosóficas. Então vem comigo nessa aventura e vamos assistir como foi esse nosso bate-papo. Quer começar? Sim, então a gente queria saber um pouquinho que você se apresentasse. E aí, para te ajudar a apresentar, já temos uma perguntinha, que é como você se define para outras pessoas. Então, assim, a hora que você se apresenta e já responde essa daqui também. Bom, eu sou o Yogi Rudra Das, para quem não me conhece ainda. Eu me apresento sempre como yogi, filósofo e um curioso. Eu sou uma pessoa que vou estar sempre estudando por aí. Então, eu vivi por 7 anos na Índia, então a minha história, é impossível falar de minha história sem citar a Índia. Teve um papel muito importante na minha formação, e eu estou sempre nessa parte acadêmica. Então, lá na Índia eu fiz a minha graduação, fiz o mestrado, comecei o PhD, e quando eu retornei ao Brasil, eu estudei mais um bocadinho. Aí eu fiz uma outra graduação em filosofia, e hoje estou fazendo o bacharelado em física e o mestrado em ciências da religião. Então eu sempre me apresento como yogi, um filósofo e alguém que ama o conhecimento. Perfeito, muito Maravilha. bem. E aí, agora a gente tem três perguntas que, na verdade, a gente queria ouvir para inaugurar o nosso debate aqui sobre reflexões para uma vida mais consciente, que você trouxesse o seu entendimento sobre as palavras consciência, empatia e julgamento. Olha, eu acho que essas 3 palavras, elas são assim extremamente importantes no dia de hoje. Eu acho que hoje nós estamos passando por um período em que a gente não presta atenção nessas 3 palavras. Empatia, consciência e julgamento. Né? Eu vejo a consciência como a nossa capacidade de compreender as coisas ao nosso redor de forma correta. Muitas vezes nós vemos uma situação e a gente julga essa situação sem ter todas as informações. Tiramos conclusão precipitada. É o que acontece muito nos dias de hoje. A gente vê pessoas que às vezes se acham autoridade em algum assunto, né? Todo mundo hoje é formado na faculdade do Facebook, em economia, em política, em medicina, em biologia. Então eu vejo quando a gente não tem essa consciência, o nosso julgamento ele fica muito falho, porque nós julgamos simplesmente do nosso ponto de vista. E nós nos escondemos atrás da minha opinião, do eu acho, eu acredito. E muitas vezes opinião é muito diferente de fato. Então eu vejo quando nós não temos consciência das coisas, nós erramos o nosso julgamento. E quando nós erramos no julgamento, nós provocamos um distanciamento do eu e do outro. Então é onde nós perdemos essa nossa capacidade de empatia. Então quando a gente tem ali a nossa consciência alinhadinha, o nosso julgamento ele vai se tornar um julgamento mais coeso e, consequentemente, nós desenvolveremos essa empatia pelo outro. Eram essas as 3 frases, né? Isso, as três palavras. Consciência, empatia e julgamento. Perfeito. Isso. Então, agora que a gente já alinhou conceitos importantes, a Carla vai vir com mais uma. E a gente queria a tua opinião sobre essa frase. Ter uma vida com propósito e uma carreira com significado. Olha, uma vida sem propósito não é viver. Né? O Sócrates diria, uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. Eu diria que uma vida sem propósito, ela não vale a pena ser vivida, porque qualquer coisa que você faça na sua vida, se ela não tiver um propósito, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai se satisfazer com o resultado daquilo, porque você simplesmente não sabe aonde você quer chegar. Então, o propósito para a vida ele é fundamental para que a gente possa avançar. O que não significa que a gente tem que ter um propósito fixo. Eu tenho um propósito aos meus 15 anos e vou permanecer com esse propósito durante toda a minha vida, mesmo que eu tenha que mudar, mas por cabeça dura eu falo, não vou mudar. Então é importante a gente ter um propósito e saber adaptar esse propósito de acordo com a nossa realidade. Né? Então eu acho assim, o propósito é muito importante, porque senão a gente acorda de manhã sentindo prazer, sentindo a paixão. Para quê? Para comer, para dormir, para trabalhar, ir para casa.
Então, quando nós temos um propósito de vida, as coisas mudam de figura. Nós vivemos de forma muito mais intensa. Por exemplo, uma carreira com significado. Eu entendo que em alguns momentos da nossa vida a gente não pode ter, de repente, a profissão, a carreira que nós gostaríamos, né? E a gente, às vezes, tem que trabalhar para que você chegue aonde você gostaria de estar. Mas é importante que a gente não desista no percurso, porque trabalho vai dar, dor de cabeça vai dar. Muitas vezes nós não receberemos financeiramente naquela carreira que nós estamos, porque está começando, mas ter persistência. Então eu acho que quando nós temos um propósito, a nossa carreira realmente vai se alinhando. Eu lembro quando eu comecei, hoje eu trabalho só com yoga e filosofia, mas o meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa lanchonete. Eu lavava prato e servia. Depois fui trabalhar na Telemig, que estava mudando para Telemar. Eu trabalhava com telecomunicações. Depois fui trabalhar com design. E aí depois larguei tudo e fui trabalhar com música. Então, assim, a gente sempre vai alinhando a nossa vida, a nossa carreira para aquilo que a gente quer. Mesmo que em alguns momentos nós precisamos fazer pequenos desvios nos obstáculos, mas a gente vai conseguindo isso. Hoje eu tenho, assim, o prazer de trabalhar com aquilo que eu gosto. Então, hoje a minha carreira, para mim, não é um trabalho, é uma alegria. Às vezes os alunos me pagam a mensalidade, tudo, eu fico feliz por estar recebendo por algo que eu faço com muito prazer. Que eu faria gratuito, mas não conta isso para os outros alunos. Mas eu faria isso gratuito se eu recebesse ou não, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Agora uma para filosofar, hein? Quer soltar? Não, Sou eu. pode. Sou eu? Então é o seguinte, a gente está falando dessa questão da vida com propósito, uma carreira com significado, e agora uma pergunta para você filosofar mesmo. Trazer o seu lado rudra filósofo aí que está sempre presente. Qual é o ter necessário para suprir o seu ser? Essa vai ser uma pergunta complicada. Porque eu acho que para você saber o que é o ter necessário, você precisa realmente saber quem você é. Se você não sabe quem você é, você pode ter 1 milhão de coisas na sua frente que isso não vai ser suficiente, porque não vai suprir aquela necessidade que você tem. Há uma semana atrás eu fiz um stories rapidinho que eu falava sobre a diferença do minimalismo e do essencialismo. Então acho que essa pergunta sua cai muito no que é essencial, né? O minimalismo, você tenta reduzir as coisas ao mínimo possível. Então você acredita que você tendo o mínimo possível, você tem felicidade. Resumindo, de uma forma bem simples. Mas o essencialismo, ele vai um passo além. Ele vai dizer o que para você é essencial. E se para você o essencial for um sapato de 100 reais, ou se para você for essencial uma camiseta de 10 reais, é o que está valendo. Então, quando a gente começa a ver a vida de uma forma essencial, nós começamos a olhar ao redor, começamos a ver o que realmente é essencial para a minha felicidade. E aí a gente vem na questão do ter e o ser, né? Muitas vezes nós confundimos o ser com o ter. Nós nos colocamos de marca, nós nos colocamos de aparência, nós nos apresentamos com filtros. Ainda mais hoje numa sociedade que nós somos muito visuais, muito midiáticos. Então muitas vezes nós esquecemos de quem nós realmente somos e colocamos coisas que temos e aparentamos para os outros. Mas nós não sabemos exatamente como nós somos, né? Quais são os meus pontos fracos, quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas vulnerabilidades e quais são os meus sonhos, né? Eu, Rudra, e eu como pessoa gostaria de viver, qual é o meu objetivo de vida. E quando eu sei quem eu realmente sou, eu consigo olhar as coisas ao redor e dizer, por exemplo, ter um celular bacana faz parte da minha essência porque eu preciso disso. Mas ter um carro, de repente, neste momento, não faz parte. Por exemplo, uma coisa curiosa que algumas pessoas me veem, e muitas vezes pessoas associam pessoas da espiritualidade com pobreza. Então, para você ser uma pessoa espiritual, você não pode ter prosperidade, porque nós associamos prosperidade a coisas ruins, né? Você tem que ser espiritual, mas ser pobre e não ter nada. E muitas vezes, quando pessoas me veem, às vezes me veem com um celular, né? Eu tenho um celular simples, mas as pessoas ficam, você tem celular? Aí eu falo, tenho. Aí eu falo, eu tenho canal no YouTube. Você tem canal no YouTube? Você tem computador? Você sabe usar computador? E eu fico assim, gente, que mundo que a pessoa vive. Por que não, né? Exatamente. Então eu vejo que a questão toda é a gente ter as coisas, mas não permitir que as coisas nos tenham. Então, sabe, você pode possuir qualquer coisa que você quiser, mas saiba que aquilo é temporário. Então, se aquilo sair da sua vida um dia, isso não vai arrancar um pedaço seu.
porque ele estava com você de forma temporária. Muito bom. Viajei, né, gente? E até fazendo uma conexão com esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, de enfrentamento dessa pandemia, pelo menos nós, a gente está conversando muito sobre essa questão do consumo, né, como forçadamente você teve que parar, né, de consumir as coisas, e aí vem a reflexão, caramba, A gente precisa de tudo isso também, porque a gente consome muita coisa e quando a gente para desse jeito meio forçado, a gente percebe o quanto a gente não precisa de tudo isso que a gente tem o hábito de consumir. Então, assim, meio que entra num fluxo de querer consumir loucamente, e aí quando a gente para, a gente fala, não precisa de nada disso. Sim, porque eu acho que essa falta de olhar para o que realmente é essencial, eu acho que é claro, essa pandemia está horrível. Se nós pudéssemos aprender essa lição de uma outra forma, seria o ideal. Mas, infelizmente, parece que alguns mecanismos não permitem que a gente aprenda dessa forma se não for vivenciando na pele. Né? Quantos sábios já passaram por a história dizendo que a vida é simples, o não consumismo, de olhar para o outro, o valor de um abraço. Outro dia eu encontrei com um amigo meu, assim, eu ia abraçar ele, ele ia abraçar e ficou os dois assim. Eu falei, olha o peso de um abraço. Que muitas vezes passamos assim, por cima, e tem a importância disso. Sem Então eu dúvida. vejo que essa pandemia, ela está nos possibilitando olhar para a gente e falar assim, o que realmente é importante para mim? Será que eu preciso de tudo isso para ser feliz? Até que ponto a liberdade que eu tinha de sair, de caminhar, de abraçar alguém, até que ponto isso eu sempre empurrei com a barriga como se não fosse algo importante. E agora que nós somos privados disso, nós podemos refletir de uma forma muito mais profunda. E a gente consegue dar muito mais valor também, né? Muito mais valor. Nas relações, por exemplo, eu estou, desde que começou a pandemia, eu estou acho que há 45 dias, 50 dias, sem ver o meu pai. Porque justamente meu pai é no grupo de risco e eu não quero ver porque eu fico com medo de eu passar alguma coisa para ele. E detalhe, eu moro sozinho. Então, eu poderia estar vivendo como sem preocupação nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado. Eu não posso me contaminar, dar problema, porque eu posso passar para uma pessoa, meu vizinho, de repente alguém se sai, sabe? Então, assim, é uma questão de olhar para os outros também, né? E a gente começa a valorizar essas pequenas coisas. E dentro ainda desse tema, né, e pensando numa vida mais consciente, você pode filosofar ou trazer a sua percepção. Eu acho que no fim dá mesmo. Porque você, né, tudo que você filosofa provavelmente tem depois um viés prático, né? Mas como que você pondera as suas decisões pessoais e profissionais? Olha, a primeira coisa que eu vou ponderar, eu realmente, Rudra, falando assim, é não trazer dano para os outros, sabe? Eu tento ao máximo evitar sofrimento para o outro. Se a minha ação, tanto profissional quanto pessoal, ela for causar sofrimento para alguém, já acende todas as luzes vermelhas e eu fico atento. Porque eu não acho bacana você ter um sucesso profissional ou algo pessoal às custas do sofrimento de alguém. Para mim, isso é um peso muito grande. Então, quando eu vou fazer alguma ação em que eu vejo que isso vai trazer um dano para alguém, eu vou e pondero. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu vou ponderar muito, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, é isso que eu quero fazer. Se pessoas ao meu redor estão dizendo que eu não devo fazer por N motivos, eu paro e penso, o que Schopenhauer falaria? O que Sócrates falaria? Eu trago esses grandes pensadores e eu penso, será que eles seriam tão mente quadrada desse jeito? Né? Será que eu deixaria muito mais orgulhoso Schopenhauer, Kant, Sócrates, ou eu deixaria orgulhoso o vizinho que cuida da minha vida, que quer dar opinião no que eu devo proceder? Então, quando eu faço essa comparação, eu penso assim, eu vou fazer o que eu acho que é de melhor. Então, eu tomo bastante cuidado para que a opinião dos outros, elas não me diminuam. O que não quer dizer que eu não ouça a opinião das pessoas. As pessoas próximas de mim, por exemplo, me conhecem que muitas vezes eu peço opinião, aí a pessoa fala a opinião e depois eu vou e faço completamente diferente. E aí a pessoa diz, Rodrigo, então por que você pediu opinião se você ia fazer diferente? Aí eu falo, pedir opinião não significa que eu vou fazer o que você está dizendo. Eu vou ponderar o que você está falando, mas no final das contas o julgamento vai ser meu. Até porque se der certo ou se der errado, eu só tenho a mim para culpar. Tanto para as coisas ruins quanto para as glórias, né? Tanto os louros também. Então, sempre que eu peço opinião para as pessoas, eu pondero isso. Sabe, realmente isso é importante para mim? A pessoa está dando essa opinião para o meu próprio bem ou tem um fundo ali, a pessoa tem medo daquilo que eu estou querendo fazer, ela não tem coragem de fazer aquilo e ao mesmo tempo ela quer transferir esse medo
e essa coragem para mim. Então eu tento fazer essa divisão do pessoal com o profissional. E por fim, eu sempre penso, essa ação que eu estou fazendo pessoal e profissional, qual que é o benefício que isso vai me trazer? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas só pelo desejo, só pelo prazer do status, só pela felicidade, mas eu pergunto, o que isso vai me desenvolver como ser humano? Se essa minha ação vai me desenvolver, vai me trazer características boas, eu vou e faço. Tanto que quando pessoas me convidam para coisas positivas, eu nem penso, eu falo sim, 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 sim. E depois, como você vai fazer isso? Não sei, sim, sim. Só Porque vou muitas fazer. vezes exatamente, e as coisas se acertam. Então eu acho assim, é a gente permitir que situações nos engrandeçam como seres humanos, sabe? E isso é legal, né? Porque muitas vezes você se joga meio sem saber, mas se você tem uma clara intenção, as coisas se ajustam, né? Isso, e mesmo se no meio do caminho deu uns atritozinhos ali, você consegue ainda fazer a limonada com aquilo que veio, você ainda consegue tirar uma lição com aquilo. Sabe o que eu ia perguntar? Diga. Relacionado a essa questão das decisões, nesse momento que a gente está enfrentando de uma grande crise, qual foi a decisão mais difícil profissionalmente para você tomar? Foi fechar a minha escola. Nós paralisamos as atividades aqui na escola e com muito orgulho eu falo isso. Nós paramos as atividades aqui na escola com uma semana antes do que foi implementado o afastamento social. Porque eu já via que no mundo inteiro estava uma situação complicada, eu vi que os casos no Brasil estavam aumentando. E aí eu lembro que chegou na segunda-feira, eu conversei com o pessoal da agência, falei, olha, eu vou fechar a escola. Aí o pessoal disse, mas por que não tem casos em Poços de Caldas? Por que você está preocupado? Isso é exagero. E eu falei para eles, não é só uma questão de ter caso, não, é um compromisso ético. Os alunos que vêm até mim acreditam no meu bom senso, no meu bom julgamento. Como que eu posso fechar os olhos para tudo que está acontecendo, fingir que nada está acontecendo e no meio da aula eu cantar namastê, fazer om, paz para todos, sabendo que eu posso colocar as pessoas em risco. Então nós fechamos aqui, nós paralisamos a escola uma semana antes da paralisação oficial. E foi muito bonito ver os alunos, a compreensão dos alunos, sabe? Porque de uma aula presencial de yoga, em que a presença é muito importante, nós passamos pro online, pro virtual, mas os alunos vieram juntos. Então, ao mesmo tempo, foi uma decisão muito difícil de fazer, foi muito gratificante quando eu vi o reconhecimento e a compreensão dos alunos. Agora, está sendo flexibilizada, né, a movimentação das pessoas. Eu conversei com alguns alunos, vários alunos me disseram, Rudra, o que você achar que é o melhor, nós vamos compreender. E eu achei isso muito bonito, porque isso é uma coisa que eu fui conquistando durante vários meses, anos com os alunos, sabe? Dos alunos saberem que eu estou fazendo, tentando pelo menos fazer o que é de melhor para eles. E nós estamos usufruindo, nem sempre, mas né, Tem que dar. usufruindo. E junto com a Maia, que é a nossa gatinha, que faz a posição do gato como ninguém. Como ninguém, né? Eu sempre vejo ela. Uma das vantagens dessas aulas online que a gente está tendo é que eu estou vendo os cachorrinhos de todo mundo, eu estou vendo os gatinhos de todo mundo, eu estou vendo os maridos passando no fundo, olhando o que a pessoa está fazendo. Eu estou vendo a casa de todo mundo, sabe? Tá conhecendo tudo, todo mundo de dentro, assim, né? Exatamente, exatamente. Eu vou? Pode? Tá. Outra pergunta. Quando a gente fala de uma vida mais consciente, a gente tem que ter o olhar para a sociedade, né? Sim. Quais são, no seu entendimento, as habilidades sociais que você reconhece como importantes? Olha, eu diria não agressividade. Eu acho que a gente comunicar com uma outra pessoa um discurso não violento, eu acho que isso é importantíssimo. Eu sei que tem pessoas que são difíceis e tem momentos que a gente tem vontade de chutar o pau da barraca e realmente, sabe? Mas eu acho que o discurso não violento, eu acho que é uma forma da gente viver bem em sociedade. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é uma habilidade. Eu vejo que a compreensão de que nós somos seres coletivos, isso é muito importante. Por exemplo, uma coisa que eu penso sempre, toda vez que eu coloco lixo fora aqui de casa, no cestinho que passa o lixeiro para colher, eu sempre penso, nossa, não é porque eu coloquei o meu lixo ali fora que ele simplesmente sumiu no universo. Tem várias outras pessoas que estão fazendo aqui. Ou quando eu vou comprar uma coisa no supermercado, eu compro um pepino, uma laranja, eu sempre penso, nossa, várias pessoas passaram por aqui para que eu pudesse ter isso. Então, quando a gente está em sociedade, a gente perceber que todas as nossas ações têm um impacto nos outros e
que as ações dos outros também têm impacto em nós, a gente começa a viver de uma forma mais sábia. Porque você sabe que você não vai passar no sinal vermelho, independente de alguém estar te vendo ou não, porque aquilo é o certo para fazer. Então não é porque tem um radar ali na rua que você não vai passar. Você faz o que é certo porque é o correto a fazer. E a gente consegue viver com mais passividade, sabe? Com mais tranquilidade. E aí eu acho que isso vai expandindo para outras áreas, tanto para profissional, quanto para vizinhos, por exemplo, sabe? Eu acho que esse pensamento, essa inteligência é bacana. E saber que a gente é diferente. Muitas vezes nós queremos que as pessoas se comportem como nós somos, e pessoas são diferentes. A gente tem pessoas com sabor de melancia, pessoas com sabor de maçã, pessoas com sabor de uva, e tudo bem. Sabe, saber que tem variedades de pessoas. Ficou meio Hannibal falar isso, né? Sabor de melancia. Mas saber que tem pessoas que pensam diferente, que têm visões de mundo diferentes. Então, que a gente nunca tente impor nossa visão, por mais que nós nos achemos justiceiros, donos da verdade, pessoas de bem. Então que a gente tome cuidado para que a gente não imponha, coloque isso nas pessoas. Penúltima questão. Penúltima, tô até Manda lá. desfocada. Dentro de tudo isso que a gente conversou, dessas reflexões desse momento, e pensando nessa vida mais consciente, quais são as novas atitudes que a gente precisa praticar para poder seguir em frente? Olha, eu acho que se atentar aos fatos, eu acho que isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Não importa se alguém está te falando uma coisa, se é o pastor da sua igreja, se é o padre, se é a sua mãe de santo, se é a sua avó que está falando. Eu acho que nós precisamos nos fixar aos fatos e nos informar realmente. Eu vejo que hoje tem muita desinformação sobre como as coisas são. Então tem uma diferença muito grande de como eu gostaria que fosse a realidade e como a realidade realmente é. Então acho que o que nós mais podemos tirar dessa lição de tudo isso é realmente valorizar a ciência. Eu acho que nós nunca demos tanto valor, pelo menos no Brasil. De um tempo para cá nós estamos desvalorizando a ciência. E isso é perigosíssimo. Porque nessas horas críticas que nós estamos agora, a gente sabe quem está ajudando realmente, né? A ciência que está correndo atrás. E eu acho que respeitar os profissionais das áreas, seja os profissionais de ciências políticas, os profissionais de medicina, os enfermeiros, profissionais de saúde. Então a gente respeitar realmente quem tem cacife para falar aquilo que está dizendo. Né? Então acho que assim, você ter humildade para dizer, eu não sei sobre aquilo. Eu posso ter a minha opinião, mas diante de um especialista, diante de alguém que estudou para aquilo, a minha opinião ela é absolutamente irrelevante. Por exemplo, de nada adianta eu achar que nessa pandemia o coronavírus não vai vir na minha casa se eu encher minha casa de luz azul. Não importa o quanto eu acredite nisso. A realidade ela vai bater na minha cara de uma forma muito dolorosa. Então eu acho que nós podemos aprender neste momento nos fixarmos na realidade. E outra coisa muito curiosa, eu acho que aprender a pesquisar. Eu acho que sim. Quem estava com, sei lá, eu estou com 39 anos, eu sou da época que tinha Barça, que você ia na biblioteca, pegava a enciclopédia, parava e lia, tirava as referências. Então você tinha que ter tempo para pesquisar e para aprender. Hoje nós não temos mais isso. Hoje nós jogamos no Google e normalmente os 2 primeiros links que aparecem para você, nós já tomamos aquilo como verdade. E nem sempre o que está no topo do Google é realidade. Né? Nem sempre o que a maioria das pessoas estão dizendo é verdade. Então você aprender a pesquisar e aprender a filtrar o que é real e o que as pessoas querem que aquilo transpassa para você. Eu acho que isso nós estamos aprendendo assim, ou nós deveríamos aprender muito dessa lição que nós estamos passando. Ainda mais hoje, né, com esse fake news que está aparecendo. Então a Sim, gente acredita na primeira coisa que aparece. Hoje tem um fenômeno muito curioso. Hoje é praticamente fake news ao quadrado. É fake news dentro de uma fake news, sabe? Então você fica, meu Deus do céu. Então são pessoas que repetem coisas, são pessoas que passam coisas para os outros sem perceberem se aquilo é real ou não. Então quando alguém me passa uma informação, o pessoal da minha família, o grupo da família, eles já sabem. Quando eles mandam coisa no grupo da família, eu vou, pesquiso, e se tá errado, eu vou e chamo a atenção. Falo, você pesquisou a fonte? Ah, não pesquisei, eu só mandei. Mas falei, custa pesquisar? Não é? Então é importante a gente saber pesquisar, saber diferenciar o que é fake news. Nem sempre o que é fake news é aquilo que adversários intelectuais pensam. Muitas vezes as pessoas acham que fake news é só o que o outro diz, mas não o que eu também falo. Então é importante que a gente consiga diferenciar fake news independente de posição política,
independente de religião, independente de visão de mundo, mas que nós saibamos identificar o que é falso e o que realmente é real. E para passar isso para as pessoas também, a responsabilidade que a gente tem também de passar algo que não é real, né? Então a gente ter sempre esse cuidado de Sim, e eu tinha visto uma pesquisar. pesquisa muito interessante que mostra que quando você passa uma informação ruim, uma informação falsa, as pessoas compartilham muito. E depois, mesmo que você volte atrás e se retrate daquilo, você não consegue atingir a mesma quantidade de intenções da pessoa. Porque a pessoa pode até ver e falar, ah, tudo bem, foi um erro. Ela esquece aquilo, mas a informação falsa fica na mente. Então, por mais que você passe 10 mensagens falsas para a pessoa e depois você passe 10 corrigidas, pode ter certeza que você fez mal para alguém que não vá acreditar naquilo. E a gente tem a tendência a acreditar no que é confortável, né? Eu acho que, infelizmente, é uma capacidade humana. Mas sensacionalista? Chama mais atenção. Não é? Coloca Então. sangue, sexo, que o negócio sobe lá em cima, né? Não é? Tudo fica... A audiência sobe, né? Então a gente percebe que muitas vezes a desgraça e a tragédia, ela atrai. Uhum. Bom, e agora? Para encerrar. Agora para A encerrar? reflexão para encerrar e aí depois os recados finais, né? Ah, tá. E aí a gente quer saber se você pudesse se definir com um verbo, qual seria? Aprender. Sua cara. Sem sombra de dúvidas, aprender. Eu acho que seria aprender. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E Acho que não podia ser outro, na verdade. a hora que você falou, eu já ia falar aprender, mas deixa eu segurar aqui para ver a palavra, mas realmente eu acho que eu gostaria que Deus preservasse em mim, não minha pele, não meu cabelo, mas que preservasse a minha capacidade de aprender, até quando eu chegasse no terceiro ato da minha vida. Eu gostaria de estar sempre aprendendo, sabe? Nunca achar que eu sei o suficiente. Eu acho que seria muito triste o dia que eu achar que eu sei o suficiente. Pessoalmente falando, eu penso assim. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para Carla. Gustavo, quais são suas 3 principais forças? Minhas 3 principais forças. O cabelo, que falam que se cortar já era. Não, tô brincando. Tem o Sansão e tem o Gustavo. Tem a função do Gustavo. Ó, eu acho que a vontade de aprender, então eu também estou sempre lendo, sempre buscando conhecimento. Eu acredito que a questão de ser sempre muito verdadeiro, não esconder meus sentimentos e trazer eles. E buscar sempre ser muito ponderado nas minhas falas. Tentar essa não agressividade, né? Muitas pessoas falam que eu sou um estudioso da comunicação não violenta. Eu já estudei o Marshall, mas procuro na minha fala, mesmo que eu tenha desavenças grandes, às vezes, com as pessoas, tentar colocar de uma maneira sempre respeitosa e saudável. Olha que uma pergunta que eu vou deixar agora para Carla. Ai, ai, ai. Qual a decisão mais acertada que já tomou na sua vida? Olha, ai meu Deus. Sabe que essa é uma pergunta ótima? Eu tô buscando acertar em alguma coisa agora. Eu achei que ela ia falar, tipo, a resposta tá do meu lado. Ai, foi o momento em que eu escolhi o Gustavo. Qual o momento que você mais se sentiu pressionada no Instagram? Não foi agora, viu, gente? Não foi, não. Mas é muito interessante, pessoal. Eu já peguei esse joguinho aqui, deixei aqui na recepção da escola, e vários alunos começam as perguntas, e é interessante que você começa a conhecer a pessoa verdadeiramente, sabe? Não só, eu moro em tal lugar, eu sou dessa profissão, mas você começa a aprofundar nas pessoas. Eu acho muito bacana esse joguinho. Então, ó, a gente queria te agradecer muito. Foi demais a nossa live. Que live gostosa, né? Foi muito. Eu que agradeço muito gostoso vocês, mesmo. eu que agradeço muito vocês. E agradeço todo mundo que ficou com a gente aqui, entrou, saiu, voltou, comentou, apertaram aquele monte de coraçãozinho. Toda vez que sobe o coraçãozinho aqui, eu vejo que vocês estão gostando e eu vou ficando Dá uma mais alegria. animado. Não é? Começa a subir aquele monte de coraçãozinho do lado, que é bonitinho para quem está aqui conversando, ver essas manifestações. Mas eu agradeço muito o convite de vocês. Olha lá, o coraçãozinho começou de novo. Viu? Isso aí eu adoro, pessoal. Manda Mesmo, muito gente. coraçãozinho. Manda coraçãozinho, por favor. Então tá bom. Obrigado, viu, Rudra? Eu que agradeço. A gente vai encerrar então e até mais. Uma ótima semana para Até mais. vocês. Muito obrigada. Para vocês também. Até Se mais. cuidem, até mais. Você também. Tchau, tchau.